Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina Formação Integral em Saúde. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos conhecer um pouco mais do modelo assistencial de saúde no Brasil. Então, como acontece a atenção primária, vamos conhecer aí os aspectos relacionados à estratégia da saúde da família e vamos conhecer também os outros tipos aí de modalidade de assistência que existem em outros países, tá? A fim de realizar aí uma comparação para entender, então, o modo de funcionamento desses serviços de saúde em cada localidade. Assim como nas aulas anteriores, no encontro de hoje nós teremos dois momentos de interação, então no meio da aula e ao final da aula, para vocês enviarem suas dúvidas, seus apontamentos, a sua participação, e nós também contaremos com o Kahoot ao final da nossa aula. Então, para você participar, você deve acessar o aplicativo do Kahoot pelo celular ou então acessar o site kahoot.it, tá bom? Então, eu aguardo aí a participação de vocês ao final da nossa aula. E para contextualizar, então, os temas que serão debatidos ao longo do nosso encontro, então a gente vai conhecer o modelo assistencial de saúde no Brasil e no mundo. Vamos entender a reorganização da assistência em saúde, tá? No Brasil, então quais foram as estratégias que foram implementadas para melhoria aí de acesso à saúde da população de uma forma geral. Com isso, nós vamos, então, conhecer os componentes básicos aqui da atenção primária, incluindo a estratégia da saúde da família, enquanto componente aí da atenção primária, e os impactos da estratégia da saúde da família no Sistema Único de Saúde, tá? Então, a gente vai conhecer, então, a importância da estratégia da saúde da família e os componentes aí que estão envolvidos, tá bom? Atualmente, a estratégia da saúde da família é o componente principal aí de assistência à saúde, quando a gente pensa na atenção primária. Por isso, é tão importante a gente conhecer, saber como funciona, tá? Como são implementadas as medidas na prática, para que a gente consiga, então, compreender todo esse processo de operacionalização aí dos serviços de saúde, tá bom? E vamos iniciar a nossa aula, então, conhecendo o assunto do nosso primeiro bloco. Então, nosso primeiro bloco é a respeito aqui dos princípios da estratégia da saúde da família, mas a gente não consegue, né? Não é possível falar de estratégia de saúde da família sem falar da importância aí da atenção primária à saúde no Brasil. Então, quando a gente pensa em atenção primária, a gente vai pensar aí no primeiro nível de atenção à saúde. Vai se constituir aí como uma das portas de entrada aos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Ela vai ser importante aí, tá? Ao longo de todo o desenvolvimento do SUS que nós conhecemos, a gente viu que teve aí um importante processo de descentralização, tá? Então, que os serviços de saúde estivessem aí cada vez mais voltados às características de uma população com foco regional, tá? Para que eu conseguisse, então, atender as demandas específicas de cada localidade. E com o princípio, então, da descentralização, surgiram aí a implementação, né? Foram desenvolvidos esses serviços de saúde com características aí da atenção primária, e quando a gente pensa, então, na atenção primária, vai ser aquele serviço de saúde que vai estar mais próximo à população. Então, a gente pensa aí na localidade, né, onde a gente mora. Quantas unidades básicas de saúde, ou também podem ser denominadas unidades de saúde da família, vocês conhecem, tá? Então, a gente pensa aí a proximidade desses serviços com a comunidade. A gente vai entender também que elas vão ser responsáveis, cada localidade tem as suas características próprias, tem o seu perfil de adoecimento, tem aí as condições socioeconômicas que variam de região para região, e isso tudo é muito importante, então, quando a gente pensa no processo de descentralização e quando a gente tem a implementação ali de um serviço de saúde naquela determinada localidade, para conseguir, então, atender a todas essas demandas de saúde, tá? Então, a atenção primária, ela se constitui aí como uma base fundamental, quando a gente pensa também na questão da prevenção de agravos, promoção da saúde, tá? Porque eu conheço aquela população, eu tenho condições, então, de fornecer aí bases e uma assistência à saúde que seja aí condizente às suas necessidades. E quando a gente fala de atenção primária à saúde, a forma de operacionalizar isso é por meio, então, da estratégia da saúde da família, tá bom? Então, isso vai estar intimamente ligado
estruturado, tá? Então, as medidas, os programas aí que surgiram com o Ministério da Saúde, né, ao longo do tempo, então culminaram aí com o desenvolvimento da estratégia de saúde da família para poder, então, viabilizar a atenção primária à saúde. E quando a gente pensa, então, em estratégia da saúde da família, a gente precisa entender, né, os processos que ocorreram aí ao longo do tempo até que a gente tivesse um serviço mais estruturado como a gente tem atualmente. Então, vamos pensar, lá no início, né, desde o ano de 1991, nós tivemos a implementação do Programa dos Agentes Comunitários, tá? Que também vai ser denominado PACS. Os agentes comunitários, então, surgem como uma nova categoria de trabalhadores formada pela e para a própria comunidade, atuando, então, na saúde da região. Então, aqui eu acho importante a gente fazer um parênteses para falar, então, sobre a atuação dos agentes comunitários de saúde, que também são chamados de ACS. Então, são profissionais que não são formados da área da saúde, tá? Eles atuam, então, nas unidades básicas de saúde, a qual eles mesmos pertencem, tá? Então, os agentes comunitários de saúde, eles fazem parte ali da área de abrangência de determinada unidade básica de saúde e eles atuam aí como eles são essenciais para todo o funcionamento da atenção primária, tá? Eles apoiam fortemente aí tanto a equipe de enfermagem, os médicos também, porque eles são caracterizados, né, por conhecer aí toda essa população de uma forma mais íntima, né? Então, os agentes comunitários de saúde são responsáveis por realizar as visitas domiciliares, eles que fazem as busca ativa, tá? Então, se a gente tem uma gestante que não está realizando o pré-natal, o ACS vai ser responsável por realizar a visita domiciliar, entender o que está acontecendo, orientar sobre a importância para trazer esse usuário para a unidade básica de saúde. Isso também acontece quando eu tenho uma criança que não está com calendário vacinal adequado, atualizado. Eu tenho ali um idoso, né, com hipertensão, diabetes, que não realiza o controle de uma forma adequada. Então, o agente comunitário, além dele conhecer essa população, conhece também as condições de moradia, conhece a família daquele usuário de saúde, conhece, então, as dificuldades que ele tem para acesso à unidade básica de saúde. Enfim, o profissional, ele vai ser extremamente importante para que a gente tenha aí o funcionamento adequado dos programas de estratégia da saúde da família. E a gente vê, então, que eles surgiram lá desde o ano de 1991 e atuam, né, na atenção primária até os dias de hoje. E dando continuidade, então, ficou fora de ordem. Em 1994, nós tivemos a implementação do Programa Saúde da Família. Então, ele veio estruturado para dar assistência às famílias inseridas em seu ambiente físico e social por meio aí das unidades de saúde da família, a unidade básica de saúde. Em 2006... por meio aqui da Portaria 648, de 28 de março de 2006, aprovou, então, a Política Nacional da Atenção Básica, e isso foi importante, então, para a gente conseguir articular os dois programas, tanto o Programa Saúde da Família, quanto aqui o Programa de Agentes Comunitários, tá? Então, a partir desse momento, os agentes comunitários de saúde, eles passam, então, a ser coordenados pela equipe de enfermagem, tá? A gente tem aí uma articulação ainda maior entre os serviços dos agentes comunitários com a equipe de enfermagem e os médicos. Então, a gente tem aí uma melhor organização, tá, dos serviços nesse sentido. Em 2011, por meio da Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011, então, foi alterada a nomenclatura, né, de Programa Saúde da Família para Estratégia da Saúde da Família. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em um programa, subentende-se que ele vai ter um começo, meio e fim. Já a estratégia, ela vem, então, para perdurar. Então, vai ser uma assistência contínua que eu vou realizar, apesar aí das mudanças, das atualizações que surgirem ao longo do tempo, mas isso vai acontecer de forma longitudinal, né? Então, enquanto eu tiver aí a atenção primária à saúde, eu tenho o desenvolvimento da estratégia saúde da família, tá bom? Então, essa foi a importância aí da gente ter a alteração da nomenclatura. E a estratégia da saúde da família, ela tem aqui alguns princípios, tá? Então, o primeiro deles é a integralidade e a hierarquização.
Então, a partir da integralidade, eu conheço o perfil epidemiológico, sociodemográfico das famílias que eu tenho ali adscritas na região em que eu atuo como profissional da saúde, consigo reconhecer os problemas de saúde mais frequentes, os riscos presentes no território, e isso vai ser importante, então, para eu elaborar um plano local para solucionar esses problemas de saúde. E quando eu penso na hierarquização, eu vou pensar no encaminhamento desses usuários para serviços de maior complexidade quando necessário. A territorialização e a descrição da clientela, então, faz referência aqui ao território em que a equipe de saúde da família vai atuar, tá? E é importante, então, que todas as famílias, elas sejam cadastradas, tá? Naquela região, e cada equipe de saúde da família vai contar com até aí cerca de 4.000 pessoas no território. Então, só para a gente conseguir definir aqui melhor esse processo de territorialização. Então, cada unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família, ela vai estar presente aí em um território. Então, quando eu penso no município, eu tenho ali a divisão em territórios, tá? Então, cada território vai contar aí com cerca de 4.000, 4.500 habitantes, tá? E isso vai ser importante, né? Quando eu penso cada vez mais na descentralização, eu penso aí na aproximação com essa comunidade e também eu penso também nas diferenças aí socioeconômicas que eu tenho, os riscos de saúde, por exemplo. Então, por isso que é importante eu ter esse processo de territorialização. E dentro daquele território, eu tenho ali a população que está adscrita, ou seja, que pertence à unidade básica de saúde em que eu atuo, tá bom? Então, por isso que é importante a gente ter esclarecido aí esse processo de territorialização, tá? E é importante também eu garantir que todas as pessoas, todos os usuários de saúde ali daquele território, eles sejam adscritos, né? Eles sejam registrados via sistema, para que eu tenha um controle, então, do número de gestantes, número de crianças, quantidade de idosos, para que eu conheça o perfil de morbimortalidade, então, do que as pessoas mais adoecem na minha unidade básica de saúde, qual é o perfil aí de maior mortalidade, tá? Quantas gestantes adolescentes eu tenho, tá? No meu território. O perfil aí de transtornos mentais, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá? Eu preciso, então, ter essa adscrição dessa clientela para eu conseguir realizar o acompanhamento e conhecer também o perfil desses usuários que fazem parte da minha unidade básica de saúde. Além disso, os outros princípios envolvem aqui a equipe multiprofissional e também o caráter substitutivo. Então, quando eu falo aqui nas práticas assistenciais atuais, elas substituíram aí a questão do modelo biomédico, que eu tenho hospitalocêntrico, por exemplo. Então, eu tenho esse caráter substitutivo porque eu venho avaliar aí esse indivíduo como um todo, venho avaliar também os condicionantes de saúde, tá bom? E quando eu penso em equipe multiprofissional, né, eu vou entender que eu tenho a equipe de saúde da família, que vai ser ali a equipe mínima, né, para a composição daquela unidade básica de saúde. Então, vai ser composto minimamente por um médico, um enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, e eu posso ter também um dentista ou aí um auxiliar, tá, de saúde bucal. Tá? Então, essa é aí a equipe mínima que eu tenho. Então, qualquer unidade básica de saúde que eu for atuar, que eu for conhecer, eu vou ter, então, essa composição mínima. E nós temos também os profissionais aí de outras especificidades, como fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, educador físico, que eles vão compor, então, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, tá? Que nós vamos conhecer ao longo da nossa aula também. Então, eu posso ter a equipe multiprofissional atuando tanto na equipe de saúde da família, tá? Como também essa atuação integrada que eu tenho com as equipes do NASF, tá bom? A equipe multiprofissional, então, aqui quando eu falo de equipe multiprofissional, eu vou considerar os profissionais do NASF, tá? Então, mais uma vez, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, educador físico, eles vão atuar, então, de forma integrada com essas equipes de saúde da família.
E também com as equipes de atenção básica, quando eu penso aqui em populações específicas, tá? Como os ribeirinhos e a população aí que está presente aí na região que a gente fala aí nessas regiões fluviais. Então, eu posso ter atuação também da atenção básica nos consultórios de rua, equipes ribeirinhas e fluviais, tá? Essas equipes aqui, elas vão estar mais presentes na região da Amazônia Legal e no Pantanal Mato-Grossense, tá bom? Então, a gente pode ter a atuação do NASF integrado aí nessas duas frentes. E o processo, então, de trabalho dessas equipes, ele vai envolver alguns pontos principais. Então, eu preciso, primeiramente, delimitar o território em que essa unidade básica de saúde vai estar presente. Ela vai, então, ser dividida na área de abrangência da UBS, como propriamente dita. Então, eu tenho ali cerca de 4.000 pessoas adscritas e eu tenho também as microáreas, tá? Então, as microáreas, elas servem para concentrar as condições socioeconômicas, ambientais, epidemiológicas que sejam mais homogêneas e facilitar a implantação de programas e desenvolver a vigilância em saúde. Vai, então, ser constituída a microárea como a unidade operacional do agente de saúde, contando aqui com cerca de 750 habitantes. As equipes de saúde também devem realizar o mapeamento das áreas e das microáreas, tá? Eu identificar, então, quais locais estão próximos a indústrias, as rodovias, por exemplo, para eu também considerar aí os riscos em saúde, os locais da minha área de abrangência que não possuem acesso a saneamento básico, por exemplo, tá? Então, tudo isso eu vou identificar. As famílias devem ser cadastradas aqui pela equipe de saúde da família. A partir disso, são realizados diagnósticos das condições de saúde, são avaliados os riscos. Eu vou, então, programar um plano de ação a partir dessas informações, a partir desses dados que eu tenho da população. Então, diante de alguns riscos, como que eu vou atuar para prevenir a ocorrência de doenças e agravos? Ou então, se eu tenho ali uma população predominantemente idosa, que eu tenho aí, por consequência, um aumento de doenças crônicas, por exemplo, como eu vou atuar de uma forma que eu vou evitar a presença de comorbidades, de complicações, tá? Melhorar aí a qualidade de vida deles, por exemplo. Vou promover uma assistência integral, tá? Por meio de consultas e também visitas domiciliares. Então, quando esse indivíduo não puder ir até a unidade básica de saúde, eu devo garantir aí a continuidade da assistência a partir da visita domiciliar. Estabelecer um processo de referência e contra-referência. E quando eu falo de referência, né, nós vamos retomar esse conceito. Eu estou encaminhando esse indivíduo para um nível de menor complexidade, para maior complexidade. E contra-referência, então, é quando esse indivíduo está vindo de um serviço de maior complexidade, vindo para um de menor complexidade. Então, na referência, eu estou na unidade básica de saúde, preciso encaminhar esse indivíduo para uma atenção secundária, ou então ele está apresentando aí complicações e eu preciso encaminhar para um serviço hospitalar. E na contra-referência, eu estou recebendo esse indivíduo aí, depois que ele passou por atendimento na atenção secundária, ou que ele recebeu alta hospitalar, por exemplo. A promoção de saúdes intersetoriais, tá? Eu vou, então, estabelecer os fluxos de atendimento com os demais serviços de saúde, tá? Então, eu preciso também estar de acordo com Secretaria do Idoso, Secretaria de Atenção à Mulher. Eu preciso, então, estabelecer essa rede de apoio, tá? Quando eu precisar realizar esses encaminhamentos. E também realizar a discussão com a coletividade. Isso aqui vai ser importante para eu garantir cidadania, direito à saúde e participação ativa aí da comunidade a partir dos conselhos de saúde, tá? Então, a gente vê aí que a atuação da estratégia da saúde da família, ela vai muito além de que a gente vai realizar aí uma consulta com aquele paciente naquele momento ali de forma isolada e esporádica, tá? Então, vai muito além. Eu preciso conhecer a
a comunidade em que aquele indivíduo está inserido, preciso conhecer os fatores de risco, tá, que estão presentes naquela localidade, preciso mapear aí as doenças de maior prevalência, do que aqueles indivíduos mais evoluem para óbito, preciso conhecer taxa de cobertura vacinal, quantidade de consultas que cada gestante realizou, tá? Para eu conseguir, então, estabelecer, né, o que a gente fala de promoção da saúde. Então, realizar aí todos esses controles a fim de implementar e melhorar a qualidade de vida daquela população, para que eu consiga também melhorar aí as condições de saúde dessa população também, dessa comunidade, tá bom? Dessa forma, a gente encerra a nossa situação problema e agora a gente vai conhecer aí a gente encerra o nosso bloco e agora a gente vai conhecer a nossa situação problema. Então, nossa situação problema fala do processo de trabalho, né, na estratégia de saúde da família. E nós temos aqui as alunas Ana Maria e Solange, que iniciaram o estágio em saúde coletiva e viram uma placa na unidade de saúde da família, na unidade de saúde que indicava estratégia de saúde da família. Só que elas ficaram em dúvida, porque na apresentação do estágio, a professora falou que elas fariam o estágio no programa Saúde da Família. Então, elas começaram a se perguntar, PSF e ESF são a mesma coisa? Existe alguma diferença? E, além disso, qual é a atuação dos profissionais de saúde na unidade de saúde da família? Então, para a gente abordar, né, a estratégia da saúde da família, é importante considerar que, atualmente, o PSF, né, o Programa Saúde da Família, ele vai ser definido como estratégia da saúde da família, ao invés de programa, porque o termo programa aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e finalização, tá? Enquanto que na estratégia a gente tem aí um processo contínuo de trabalho. Na estratégia da saúde, né, as principais ações envolvem realizar um diagnóstico dos problemas e vulnerabilidades daquele indivíduo, daquela comunidade, elaborar um plano de ação a partir disso, tá, para realizar um controle desses fatores de risco e melhorar as condições de saúde. Devem ser realizadas também visitas domiciliares, ações educativas e também intersetoriais. As visitas domiciliares, elas são importantes não somente para eu realizar uma busca ativa, né, para eu oferecer assistência àquele indivíduo que não consegue comparecer à unidade básica, tá? A visita domiciliar, ela vai ser imprescindível para eu conhecer as condições de moradia daquela população, daquele indivíduo, tá? Entender um pouco mais do contexto familiar em que ele está inserido, entender as dificuldades que ele tem, por exemplo, na adesão ao tratamento medicamentoso, entender aí. Então, eu trago aí como exemplo um idoso que sofre inúmeras quedas. A visita domiciliar, ela vai ser importante para eu entender quais obstáculos que estão presentes, né? O que favorece esse idoso à ocorrência de quedas, como eu posso melhorar isso? Então, eu atuar junto com a família, junto com o indivíduo, tá? Para melhorar essas condições de saúde. Quando eu penso aí numa puérpera, né, que tem ali o seu bebê recém-nascido, que não está conseguindo realizar a amamentação exclusiva. Então, eu vou até a casa dela, eu entendo existe algum fator estressante, ela tem outros filhos, ela precisa dar atenção a outras crianças, né? Como que ela vive, com quem ela vive, quais são as suas atribuições no dia a dia, tá? Então, tudo isso vai me ajudar a entender um pouco melhor as dificuldades que aquele indivíduo tem no dia a dia dele, tá bom? Então, a visita domiciliar, ela vai ser muito importante, pensando também nesse sentido. E eu trago também aqui uma atividade, né, da estratégia da saúde da família, realizar as ações educativas, né, a educação em saúde, a questão da orientação daqueles indivíduos, né, como a partir da educação eu posso melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também. Tá bom? Então, eu faço aí esses parênteses para a gente estabelecer aí alguns pontos que merecem destaque quando a gente fala aí da estratégia de saúde da família. O processo de trabalho na SF, então, vai ser realizado a partir de trabalho em equipe,
e vai ser organizado em territórios. Então, a gente sabe que em cada território eu vou ter minimamente aí uma equipe de saúde da família, que vai contar com médicos, generalistas, enfermeiros, cirurgiões dentistas, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, essa aqui é a composição mínima de uma ESF, tá? Uma equipe de saúde da família. Eu tenho também os auxiliares de saúde bucal, acabei me esquecendo aqui. Junto com isso, a gente pode ter também os profissionais do NASF, que vêm, então, como especialistas, atuando de forma conjunta para que a gente consiga, então, atender esse indivíduo aí, esse usuário, na sua integralidade, tá certo? Então, dessa forma, a gente encerra a nossa situação problema e agora a gente vai conhecer o assunto relacionado ao nosso segundo bloco. Então, nesse bloco, a gente vai entender o impacto da estratégia da saúde da família no Brasil. E junto, então, com a estratégia da saúde da família, nós comentamos aí sobre a presença dos núcleos de atenção, aí, dos núcleos de apoio à saúde da família, que é o NASF. O NASF, então, ele vem como uma equipe multidisciplinar, ele não está vinculado ali a uma unidade básica específica, então nós vamos compreender que eles podem, então, estar vinculados a uma unidade básica ou mais. E é importante, então, a gente ter essa articulação com esses outros profissionais, essa integração, porque a partir disso a gente vai realizar, além de uma construção de saberes, né? Então, a gente sempre aprende ali com a prática do outro, a gente vai melhorar as condições de saúde daquela população, vamos discutir junto os casos clínicos, sempre com o objetivo aí de melhorar a saúde daquele indivíduo, tá bom? O NASF, ele é composto por assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, nutricionista, terapeuta ocupacional e farmacêutico. O objetivo, então, a partir da atuação dessa equipe junto ali à equipe de saúde da família, é ampliar a cobertura e o foco das ações da atenção básica e também melhorar a resolutividade quando eles oferecem esse apoio à equipe de saúde da família, tá bom? Além disso, né, então, o NASF, ele vai buscar superar a fragmentação na atenção. Então, é por meio dessa atuação articulada que eu consigo, então, entender todas as necessidades daquele indivíduo e, então, o NASF vai atuar de forma conjunta, junto com a equipe de saúde da família, a fim de atender, então, as necessidades específicas daquele indivíduo. O NASF, então, de acordo com a portaria 3.124 de 2012, ele pode ser classificado aí como NASF 1, NASF 2 e NASF 3. A gente não vai ter alteração na composição, ou seja, os profissionais são os mesmos. O que vai mudar, então, é o número de equipes vinculadas e a carga horária de trabalho de cada um deles. Então, no NASF 1, eu tenho uma equipe vai atender de 5 a 9 equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica e vão trabalhar aqui, vão ter uma carga horária semanal mínima de 200 horas, tá? Quando eu somo aí a atuação de todos os profissionais, ou 20 a 80 horas de carga horária semanal quando eu penso aí em cada especialidade, tá? Em cada profissão. Então, eu tenho, às vezes, mais de um profissional atuando, tá? Então, por exemplo, eu tenho 20 a 80 horas de carga horária de nutricionista, ou então 20 a 80 horas de carga horária de fisioterapeuta, e assim por diante. No NASF 2, eu tenho uma equipe NASF atendendo de 3 a 4 equipes de saúde da família ou equipes de atenção básica, realizando aí um trabalho de mínimo de 120 horas semanais ou 20 a 40 horas de carga horária semanal. No NASF 3, eu tenho uma equipe NASF atendendo de 1 a 2 equipes de saúde da família ou 1 a 2 equipes de atenção básica, com no mínimo também de 120 horas semanais ou 20 a 40 horas de carga horária semanal.
O NASF, então, quando a gente pensa aqui na integração com a estratégia da saúde da família, ele vai realizar, então, vai ser responsável por oferecer esse apoio matricial, tá? Então, na dimensão da assistência responsável por oferecer atendimento clínico aos usuários e ações técnico-pedagógicas de apoio educativo para a equipe de saúde referenciada. Então, eu tenho tanto... Eu vou oferecer esse atendimento especializado, tá? Para determinado indivíduo. E eu também vou oferecer, eu vou ter, a partir dessa cooperação, dessa atividade integrada, eu vou, por exemplo, ensinar o enfermeiro, né? Quando eu sou um nutricionista, eu vou ensinar o enfermeiro quais as orientações básicas aí, nutricionais, quando eu tenho um indivíduo diabético ou hipertenso. Por quê? Porque nem sempre a equipe do NASF está 100% do tempo presente naquela unidade básica de saúde. Então, eu preciso implementar essas ações, eu preciso ensinar os outros profissionais, tá? Minimamente aí, como eu vou realizar essas orientações gerais, tá? Claro que quando for um caso específico de atendimento daquele profissional, vai ser necessário, então, a atuação desse componente do NASF. Mas eu posso, então, atuar de forma geral e integrada, tá? Oferecendo aí esse tipo de apoio, por exemplo, tá bom? E dando continuidade, então, o NASF também vai ser responsável por oferecer aqui atividades relacionadas à clínica ampliada, que a clínica ampliada, então, vai ser a discussão em equipe dos casos clínicos, principalmente os mais complexos. E vai ser um recurso aí valoroso quando a gente pensa na assistência clínica e gerencial, tá? Então, eu tenho essa discussão na equipe multiprofissional para atender, então, vamos entender como nós vamos resolver determinados problemas, né, em situações que exijam aí uma maior complexidade. E com isso eu vou otimizar os recursos, né, presentes ali na atenção primária. Eu vou discutir se há necessidade de encaminhamento a outros serviços. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um caso relacionado a um transtorno mental, devo encaminhar esse indivíduo para o CAPS, por exemplo? Como nós vamos oferecer o apoio à família, tá? Para a reinserção daquele indivíduo na sociedade? Como a gente vai abordar, então, esse usuário, melhorar aí as condições de adesão ao tratamento medicamentoso, controle dos sintomas, tá? Então, nesse sentido, a clínica ampliada, ela vem, a partir dessa discussão multiprofissional, oferecer aí essa melhora da assistência à saúde. E também o NASF, ele pode atuar dentro do projeto de saúde no território, o PST, que pode ocorrer partindo de um caso clínico que desperte a necessidade da equipe de intervenções. Ele tem foco na saúde e participação social e também vai ser responsável por articular os serviços de saúde com outros serviços e políticas sociais de forma a investir na qualidade de vida e também na autonomia dessas comunidades. O NASF, né, assim como todos os outros programas de saúde, ele teve aí uma modificação ao longo do tempo. Então, ele surgiu lá na portaria, em 2008, com a portaria 154. Então, ele foi estabelecido aqui como núcleo de apoio à saúde da família. Vem, então, trazer uma reestruturação do processo de trabalho em saúde, né? Quando a gente começa a contar, então, com essas especialidades aí, provenientes de outros profissionais da área da saúde, além do médico, do enfermeiro e do dentista, por exemplo. Na portaria 2.436, lá do ano de 2017, a gente começa, então, a partir da Política Nacional de Atenção Básica, ter aí o núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, então começa a chamar como NASF-AB. E ele é importante, então, porque... além, então, da estratégia da saúde da família, o NASF, ele passa, então, a dar cobertura também para as equipes de atenção básica. E agora, no ano de 2020, no início do ano, nós tivemos essa nota técnica, tá? Que traz a questão aí de mudanças no financiamento do NASF, né? Dos profissionais do NASF. E a gente tem aqui um fim da estratégia a nível federal, tá? Passando, então, a ficar a cargo aí do gestor local, estadual ou municipal,
a manutenção aí das equipes do NASF. Então, a gente teve aí, a partir do início desse ano, tá? A mudança aí nessa questão do financiamento. Então, antes a gente tinha esse repasse federal, tá? Um valor fixo mensalmente para cobrir aí as despesas da equipe de saúde da família e do NASF. E a partir, então, desse ano, a gente tem a implementação, né, do programa Previne Brasil, que passa, então, a trazer o financiamento a partir de metas, né? Então, ele vai realizar o pagamento aí conforme as metas que forem alcançadas. Então, por exemplo, eu preciso... essas metas elas vão se alterando a cada ano, tá? A cada semestre. Então, por exemplo, eu preciso alcançar tantos por cento de cobertura vacinal em crianças em determinada faixa etária. Eu preciso alcançar essa meta para eu receber, então, esse incentivo, né, esse repasse financeiro. Eu preciso ter 6 consultas aí de pré-natal em gestantes, obrigatoriamente. Então, eu tenho ali a porcentagem de gestantes que precisam ter essa cobertura aí de pré-natal. A partir disso, então, eu tenho esse repasse financeiro. Então, esses são exemplos aí de como passa a ser alterada aí essa questão do financiamento. E com isso, o NASF, ele é bastante impactado, tá? Porque então ele passa de ser uma prioridade a nível federal. Então, todos os ganhos que a gente teve relacionado aí à melhoria de qualidade de vida, à integralidade do indivíduo, né? Essa ação articulada entre os profissionais da saúde, a gente tem então essa perda. Muitos autores trazem aí como um retrocesso quando a gente pensa aí na qualidade de assistência à saúde da população, tá? E então fica a critério dos gestores estaduais ou municipais a continuidade. Então, a gente tem regiões do Brasil que a gente tem aí a continuidade desses serviços e a gente já conhece algumas localidades que a gente já tem essa descontinuidade do NASF, tá? Então, fica aí um ponto de reflexão, como aí as estratégias, a questão do financiamento, como elas atuam, elas têm um impacto direto aí nas condições de saúde da população também, tá bom? Dessa forma, a gente encerra esse bloco e agora a gente vai conhecer a nossa situação problema. Então, vamos conhecer as ferramentas de trabalho do NASF. Então, nós temos a aluna Estela, que está fazendo estágio junto à equipe de saúde da família. Em uma das reuniões foi discutida a necessidade de apoio matricial com a psicóloga e a elaboração de um programa terapêutico singular ou um projeto terapêutico singular para um dos pacientes. Então, a aluna Estela começou a se perguntar o que é projeto terapêutico singular. Então, a gente viu ali que, dentre as atividades do NASF, a gente tem lá, por exemplo, apoio matricial, clínica ampliada, e nós temos também esse projeto terapêutico singular, que vem como uma das atribuições do NASF quando a gente pensa aí na articulação com a estratégia da saúde da família. Tá? Então, o projeto terapêutico singular, ele vai ser estabelecido em 2 momentos, tá? Então, quando eu penso aí num caso extremamente complexo, que eu tenho dificuldade de resolução, então, toda a equipe se mobiliza para implementar ações aí de uma forma aí mais produtiva. A gente vai discutir muito esse caso, vamos implementar melhorias na saúde daquela pessoa. Então, eu trago aqui muito forte a questão aí do indivíduo com transtornos mentais. Muitas vezes eu tenho impacto na família, justamente por não realizar o tratamento medicamentoso, ele tem a exacerbação aí dos sintomas, tá? E por outro lado, então, ele não faz uso da medicação, isso piora os sintomas, então isso acaba gerando aí um ciclo vicioso e a família muitas vezes tem dificuldade de intervir nesse processo, tá? Então, o indivíduo muitas vezes se torna agressivo, por exemplo, tá? Então, eu trago aí uma das situações que a gente pode considerar aí como complexas para a atuação, então, da equipe multidisciplinar e implementação de um projeto terapêutico. Então, nós vamos atuar aí de uma forma exaustiva para estabelecer um plano de ação para eu conseguir melhorias das condições de saúde daquele indivíduo, né? Como eu vou melhorar esse panorama geral.
E por um outro lado, eu tenho também as situações que são recorrentes na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, gravidez na adolescência. Então, eu tenho muitos casos que estão ocorrendo, ou então quedas em idosos, né? Então, são múltiplos casos que vêm surgindo, e isso desperta, então, a minha atenção, e eu preciso, então, estabelecer medidas, né? Então, para conseguir melhorar esse quadro. Então, a partir de uma situação, né, eu consigo entender como eu vou melhorar esse índice, né, de minimizar a ocorrência de quedas ou minimizar a questão da gravidez na adolescência, eu consigo aplicar isso a mais indivíduos também. Então, o projeto terapêutico singular, ele age aí nessas duas frentes. E para isso, ele vai ser implementado aí em algumas etapas que nós vamos conhecer. Então, só retomando, o projeto terapêutico singular, então, vai ser um conjunto de propostas de condutas terapêuticas elaboradas coletivamente, tá? Coletivamente, eu digo aqui a equipe multiprofissional, para um sujeito ou para uma coletividade, como eu trouxe no exemplo. É um resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar com apoio matricial, tá? Então, eu tenho aqui o apoio do NASF, tá? Isso aqui vai ser imprescindível para eu conseguir estabelecer isso. E para ter, então, condições de saúde ou para atuar, então, frente a condições de saúde ou questões sociais que sejam mais complexas. Então, para estabelecer o projeto terapêutico singular, eu tenho aqui, primeiramente, a fase de diagnóstico, vou entender, então, as condições de saúde daquele indivíduo, os determinantes sociais, tudo que está relacionado, fatores de risco também. Definir, então, as metas que eu vou estabelecer, tá? Que eu vou traçar para poder melhorar essa condição de saúde dessa pessoa. Vou dividir as responsabilidades, tá? Então, cada indivíduo, né? Cada profissional, ele vai atuar aí dentro do seu campo de saber. E nós temos também aqui, dentro disso, um profissional que vai ficar responsável, então, como um ponto de apoio. Quando o usuário ou familiar precisar de ajuda aí no meio do seu desenvolvimento, do seu projeto, né, do seu plano de saúde, eu vou ter, então, um profissional que vai ser responsável por oferecer, então, esse amparo, tanto ao usuário quanto ao familiar, e também vai ser esse ponto de apoio aí de interligação, tá? Então, ele vai se comunicar também com os outros profissionais da saúde, a fim, então, de reavaliar, ver se eu preciso estabelecer novas metas, se eu posso manter ali o meu plano de ação conforme foi estabelecido, tá? Então, aqui o processo de reavaliação vai ser importante também para eu entender se as minhas ações elas estão sendo efetivas ou não. E aqui, então, fica, né, para a gente retomar os desafios e contribuições aí da estratégia da saúde da família e o NASF. Eu vou ter uma integralidade das práticas e do trabalho em equipe. Com estratégia da saúde da família, eu tenho aqui o processo de territorialização, que vai aproximar os serviços de saúde dos indivíduos. O processo de educação em saúde também vai ser importante para eu garantir aí a autonomia desses indivíduos, né? O controle que ele vai ter sobre a sua saúde. Responsabilização das equipes, né? Frente aí aos dados apresentados, perfil de morbimortalidade, por exemplo, garantir a participação social, a participação popular e garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade quando necessário, aí a partir da hierarquização. E as contribuições, então, trazer avanços na universalização do atendimento, aumentar as ações de vigilância em saúde, estabelecer vínculo entre usuários, famílias e respectivas equipes, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue entender tanto a importância da estratégia da saúde da família, quanto a importância aí dos núcleos de apoio à saúde da família, que são o NASF. Tá bom? Dessa forma, a gente encerra, então, a nossa situação problema. E agora a gente vai para o nosso momento de interação, tá? E além aí de abrir um espaço aí para vocês enviarem as suas dúvidas, eu deixo aqui um convite, tá? Para a gente conhecer sobre as atuais iniciativas da atenção primária em saúde que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde recentemente.
Então, vamos conhecer primeiramente aí as atuais estratégias, aí as atuais mudanças que a gente teve, aí essas atualizações que a gente teve na atenção primária à saúde. Então, a primeira delas, tá, foi estabelecida pelo governo federal, tá, todas elas. Isso está presente lá no site do Ministério da Saúde, quando a gente entra lá na página de atenção primária à saúde, tá? A gente tem uma das abas, a gente consegue acessar essas informações. A primeira delas é a saúde na hora, então é proposto então que haja uma ampliação dos horários de atendimento nas unidades de saúde da família. Então, mantenha aí o atendimento no horário do almoço, ou então estender aí os horários, tá? Para quem trabalha em horário comercial consiga ter o atendimento em saúde. O Previne Brasil, então, ele traz como uma ampliação da cobertura de atendimento, mas a gente tem a questão aqui da alteração do financiamento, que a gente conheceu aí quando foi falar das alterações que surgiram no NASF nesse ano, tá? Então, isso está muito, a questão aí do financiamento do Previne Brasil, então, ele está relacionado também a esse impacto que teve no NASF. O Médicos pelo Brasil traz, então, a ampliação de vagas para médicos, principalmente em regiões carentes, em que não há, então, a implementação efetiva dos serviços de saúde, então, que a gente tem a falta aí desses profissionais. E o Conect SUS, que traz aí uma estratégia de informação das unidades de saúde da família, tá? Então, prontuário eletrônico, para a gente conseguir cada vez mais informatizar as informações, ter um acesso aí às condições de saúde da população de uma forma mais rápida, mais organizada e também mais confiável, tá? E também para que a gente consiga otimizar aí os processos que ocorrem dentro de uma unidade básica de saúde. E eu escolhi aqui 2 perguntas, tá? Desse momento de interação e ao final a gente retoma, então, as demais. Então, a pergunta é: quantas famílias um ACS deve ser responsável? Então, a gente tem lá a área de abrangência de uma unidade básica de saúde, pode ter aí até 4.000, 4.500 pessoas, tá? Então, vai ser uma área de abrangência aí de uma unidade básica de saúde e vai se constituir, então, como território ou área. Dentro da área, a gente tem as microáreas, então, que vão ser divididas aí. Então, cada microárea vai ser de responsabilidade de um agente comunitário de saúde, que vai constituir aí cerca de 750 habitantes, tá? Dessa forma, então, que vão ser estabelecidas aí essas quantidades de usuários por profissional da saúde. E a outra pergunta é: quais exemplos podemos citar como apoio matricial? Então, por exemplo, eu tenho indivíduos, né, idosos que têm aí hipertensão arterial crônica, que tem o risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio ou então acidente vascular encefálico. Então, eu tenho ali a questão tanto do apoio do nutricionista, por exemplo, do fisioterapeuta. Eu posso ter também o apoio do educador físico, por exemplo, para implementar estratégias de melhoria, né? Vamos estabelecer grupos de caminhada, orientações, né, nutricionais, entender como essa população ela tem, quais alimentos ela tem acesso, conseguir adequar, então, as condições de acesso da população ao que é esperado aí de uma alimentação saudável, melhorar aí os hábitos de vida. Então, eu trago aí um exemplo simples, né, mas que como a gente pode ter esse apoio matricial, tá, junto aí às equipes aí de saúde da família, tá bom? Então, fica aí como um exemplo de apoio matricial. E agora a gente vai, então, dar continuidade ao nosso assunto e vamos conhecer o nosso próximo bloco. Então, vamos entender como aconteceu, né, a evolução do Sistema Único de Saúde. Então, a gente conheceu, né, todo o processo histórico, sabe que o SUS surgiu a partir aí da Constituição Federal, nós temos as leis orgânicas, né, que vieram para estabelecer as diretrizes, a forma de operacionalização do SUS.
E a gente sabe que ao longo do tempo nós tivemos muitos ganhos, tá? Então, principalmente aí com o processo, né? A gente teve as NOBs e as NOAs que vieram trazer aí muito forte a questão da descentralização, a regionalização, e isso veio fortalecer e aproximar os serviços de saúde da população. Mas mesmo assim ainda surgem alguns desafios, principalmente quando a gente fala a questão do financiamento, tá? As dificuldades que vêm surgindo ao longo do tempo. Então, a partir disso, né, surgiram discussões, tá? Que culminaram, então, com o Pacto pela Saúde. Então, o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado, então, entre as 3 esferas de gestão. Tanto União, né, a esfera federal, estados e municípios. Cabe destacar aqui que o Pacto pela Saúde, então, ele surgiu após uma discussão de 2 anos, tá? Entre os gestores dessas 3 esferas, tá? Para que houvesse, então, viabilização do sistema de saúde, entender o que poderia ser implementado e o que poderia ser melhorado. Então, o objetivo foi promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Então, o Pacto pela Saúde, ele foi estabelecido lá em fevereiro de 2006. Então, desde 2004, começaram a surgir essas discussões e ele vai atuar, então, em 3 frentes. Ele vai atuar no Pacto de Gestão, no Pacto em Defesa do SUS e também no Pacto pela Vida, tá? Então, o Pacto pela Saúde, então, ele tem essa abrangência bastante grande e vai contemplar, então, essas 3 frentes. E a gente vai conhecer cada uma delas. No Pacto pela Vida, as discussões surgiram com a finalidade de atender às necessidades de todos os usuários do SUS, mas observou-se, então, algumas prioridades, tá? Então, o serviço, né, o acesso ao serviço de saúde, ele deve ser universal, mas nós temos, frente a isso, algumas prioridades. A primeira delas é a saúde do idoso, aí frente à questão do envelhecimento populacional, o surgimento das doenças crônicas. Como que pode, então, ser implementada aí a política de envelhecimento ativo e saudável, tá? Frente a isso. A segunda é o controle do câncer de colo de útero e de mama, ampliando aí as consultas com caráter de detecção precoce, realização de mamografia, por exemplo, realização de biópsia em 100% dos casos que forem sugestivos aí para câncer de mama, por exemplo, e também de colo de útero. A terceira é a redução da mortalidade infantil e materna. A quarta, a resposta a doenças emergentes e endemias, principalmente quando a gente fala de dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Promoção da saúde. E também o fortalecimento da atenção básica. Então, quais ferramentas eu vou oferecer aqui para a atenção básica para que haja aí uma melhoria dos processos de trabalho, para que haja uma integração cada vez maior com as equipes multiprofissionais, para que eu consiga, então, melhorar a qualidade de vida e reduzir, então, a ocorrência de doenças aí mais graves ou desenvolvimento de complicações que vão, às vezes, desencadear a necessidade de internações, tá? Então, fortalecendo a atenção básica, eu consigo diminuir esse gargalo aí da assistência hospitalar também. E o Pacto de Gestão, ele vai estabelecer diretrizes para a gestão do sistema nos seguintes aspectos. Fortalecer a descentralização e regionalização, que já vem, então, com o processo aí das NOBs e das NOAs. O financiamento e o planejamento, tá? A programação pactuada e integrada, o PPI. Estabelecer aqui medidas de regulação, então vai estar relacionada aqui ao PPI. O PPI traz aqui, junto com a descentralização e regionalização, os aspectos, então, relacionados à divisão aí das regiões de saúde. Então, vou estabelecer quais municípios vão ser referência para determinados serviços de saúde, tá? Quais vão ser os municípios polo e quais vão ser os municípios sede. E também fortalecer a questão da regulação.
regulação, quando a gente pensa ali na central de regulação de leitos, que vai estabelecer, então, para onde esses indivíduos vão ser encaminhados, quais são os leitos disponíveis, quais hospitais eu tenho aí presença de leitos de unidade de terapia intensiva, que possuem um centro cirúrgico mais especializado. Então, a regulação vai ser responsável por realizar os encaminhamentos a partir aí dessas informações que ela tem disponível. Fortalecer a participação e o controle social pelas conferências de saúde, pelos conselhos de saúde, e melhorar aqui a gestão do trabalho e também promover a educação em saúde e educação na saúde. Então, cada vez mais implementar melhorias aí para fortalecer a educação desses profissionais, para que eles se especializem cada vez mais, para que consigam, então, também oferecer aí uma melhoria na assistência à saúde. E o Pacto em Defesa do SUS vai trazer algumas diretrizes, como expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira, desenvolver e articular ações no seu âmbito de competência em conjunto com os demais gestores que visem qualificar e assegurar o Sistema Único como política pública. Então, vai reforçar aí os princípios e diretrizes do SUS, tá? E como eles podem ser cada vez mais viabilizados na prática. Trazer uma proposta de integração de trabalho nas 3 esferas do governo, então, a partir da repolitização da saúde, ou seja, retomar a reforma sanitária brasileira, né, voltar ali às origens, né, como ela surgiu e o objetivo que ela tem. A promoção da cidadania como estratégia de mobilização social e a questão do financiamento também para garantir recursos para atender às necessidades da população. Então, o Pacto de Saúde, ele tem aí essa característica bastante geral, tá? Mas que ele tem, então, essas 3 frentes que visam aí cada vez mais melhorar a qualidade de assistência à saúde e ampliar também os acessos aos serviços de saúde, tá bom? Dessa forma, a gente encerra o nosso bloco e agora a gente vai conhecer a nossa situação problema. Então, a nossa situação problema vai falar sobre o Pacto pela Saúde. E nós temos o aluno Marcelo, que é aluno do programa Pro Saúde, vai participar de um seminário sobre o Pacto pela Saúde e precisará pesquisar e apresentar o tema para outros alunos do estágio. Então, ele vai falar sobre o conceito e objetivo do Pacto pela Saúde 2006 e os componentes aí desse pacto. O Pacto pela Saúde, então, ele vai envolver o Pacto pela Vida, que vai, então, estabelecer as prioridades de atenção à saúde, o Pacto de Gestão e o Pacto pela Defesa do SUS. Então, retomar aí os princípios e diretrizes do SUS e fortalecer, então, a sua implementação na prática. Ainda trazer, né, que o Sistema Único de Saúde, ele se constitui aí como uma referência para outros países, tá? Principalmente quando a gente fala do Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de Controle de HIV e AIDS e o transplante de órgãos, tá? Então, a gente teve aí, ao longo do desenvolvimento do SUS, a gente teve o fortalecimento, né, dessa assistência e a gente tem, então, esses componentes aqui como exemplos mundialmente, tá? Então, a gente tem aí muito estabelecido esse programa de imunizações, o programa de controle de HIV e AIDS, que funcionam muito bem na prática, e o transplante de órgãos aí, que traz como aí a rede de transplante de órgãos brasileiro é o maior do mundo, né, que atende aí a maior concentração de pessoas e também se constitui aí como um exemplo a nível mundial. A evolução do Sistema Único de Saúde também, né, trouxe alguns avanços, como aí o estabelecimento, né, e construção de cerca de 6.000 hospitais para atendimento da população, pelo menos aí 70.000 ambulatórios que foram contratados, cerca de 2 bilhões de procedimentos que são realizados ambulatorialmente e 11 milhões de internações hospitalares. Então, para a gente observar o impacto que isso tem também quando a gente olha aí a nível global, né, a nível nacional,
os benefícios, né, e os avanços que surgiram com o SUS. E os desafios surgem com o baixo financiamento, melhoria da gestão e controle social, fortalecer a atenção primária, articulação, então, com serviços públicos e privados, assegurar a efetividade das políticas públicas, as dificuldades que ainda surgem no processo de referência e contra-referência e o despreparo do profissional para a atuação na atenção básica. Tá? Então, a gente tem aí essas questões e tudo isso, então, foi o que motivou aí as discussões que culminaram pelo Pacto pela Saúde, tá? Então, a partir aí dessas condições, desses aspectos, então, surgiu, então, a necessidade de a gente fortalecer cada vez mais, implementar e melhorar aí o desenvolvimento da assistência de saúde no Brasil pelo Sistema Único de Saúde. Dessa forma, a gente encerra a nossa situação problema e agora a gente vai conhecer o tema relacionado ao nosso próximo bloco. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer os modelos assistenciais adotados por outros países, tá? Então, a gente vai conhecer como são classificados os modelos de atenção à saúde, tá? E como eles são aí, como a gente pode, então, classificar a ocorrência deles aí nos outros países. Então, vamos começar falando sobre os sistemas de saúde comparados. Então, quando a gente compara um sistema de saúde com o outro, vai possibilitar reconhecer as características, as diferenças e as semelhanças do desempenho aqui dos sistemas, tá? Eu vou conseguir, então, comparar, por exemplo, eu comparo o Sistema Único de Saúde com os demais programas de saúde, né, os outros serviços de saúde, sistemas de saúde, desculpem, de outros países e pensar o que pode ser aprimorado, né, o que pode ser melhorado, o que é positivo, o que não é assim tão positivo. Isso tudo, então, vai permitir a partir da comparação. Também vai permitir conhecer experiências de sucesso de outros países para serem adotados nos programas e políticas de saúde. Mas a gente precisa também considerar as diferenças socioculturais, políticas e econômicas de cada local para entender, então, o que deu certo e o que não deu tão certo. E os sistemas de saúde, eles são classificados, então, da seguinte forma. O primeiro deles é o monopólio estatal, em que o Estado é regulador, financiador e prestador de todos os serviços. Tá? Lembrando só que cada sistema de saúde, né, cada país, ele vai estabelecer predominantemente um sistema de saúde, não quer dizer que 100% ali da atenção à saúde vai ser prestada daquela determinada forma, tá? Então, a gente muitas vezes observa um predomínio aqui desses sistemas de saúde quando a gente avalia aí os países, por exemplo. A segunda forma de classificação é o de mercado ou seguro privado, em que eu tenho aqui reguladores, financiadores e prestadores de serviço que vão competir entre si. Então, eu não tenho aí atuação, não tenho interferência do Estado. Tenho também os sistemas de saúde beveridiano, que vai ter, então, financiamento público, controle parlamentar, universalidade de acesso, gestão pública e prestação de serviços por mix de público e privado. Então, a gente observa que essa aqui é uma característica, então, do Sistema Único de Saúde, tá? Então, a gente tem aí questão do financiamento público, sim, o controle parlamentar, então, é realizado pelo Estado, a universalidade de acesso também está muito presente, a gestão pública, tá? E também temos aqui a prestação de serviços públicos e também nós temos o sistema suplementar de saúde, que é o sistema privado. Temos também o sistema de saúde bismarckiano ou modelo de seguridade social, então que esse sistema ele é financiado por cotas obrigatórias, pagas por empresários e trabalhadores para um fundo público de seguridade, que vai fazer a gestão do sistema. Então, a gente consegue correlacionar isso quando a gente tinha lá o INPS, por exemplo, outros aí fundos, né, que
que tinha aí a contribuição para esses fundos de aposentadoria e pensão, né, em que naquela época, então, somente quem contribuísse é que tinha acesso aos serviços de saúde, tá? E isso é importante que a gente vai entender que aqui nós vamos ter desigualdades muito importantes em relação ao acesso aos serviços de saúde, mas que eles podem, então, estar presentes em determinados países. Outro sistema de saúde é de competição gerenciada, em que há um mercado articulado entre consumidores, operadoras de plano de saúde e patrocinadores que convivem em situação de competição regulada. Temos também o modelo, né, a partir disso, o modelo universalista, em que o Estado vai prestar a maioria ou a totalidade de serviços. Então, as redes hospitalares e ambulatoriais, geralmente, eles vão pertencer ao governo, aqui nesse modelo. Temos também o modelo de seguro social, em que há um seguro de participação obrigatória, que vai dar cobertura aos contribuintes e às suas famílias. Então, a gente tem também um processo aqui de exclusão de acesso aos serviços de saúde. E temos também o modelo assistencialista, que traz a saúde como obrigação dos cidadãos e o Estado vai oferecer assistência somente à população vulnerável, mas também existe aqui um limite de ações frente a isso. E vamos entender, então, em cada país, como isso se desenvolve. Então, nos Estados Unidos, nós temos aqui instituições públicas e privadas que vão oferecer aqui a assistência à saúde. E as instituições públicas vão se responsabilizar principalmente pela vigilância epidemiológica, sanitária e oferecer serviços médicos e hospitalares para determinados grupos populacionais. E cabe destacar que a maioria aqui da população americana, cerca de 75%, vai obter assistência à saúde por meio de seguros privados, tá bom? Mas a gente ainda observa aqui um alto custo desses serviços de saúde, com consequente baixa cobertura e baixa qualidade nos serviços. No Canadá, existe um sistema nacional de saúde que é financiado aqui pela maioria o setor público. Vão ser fornecidos também por instituições privadas, mas vai ser a minoria. E a regulação vai ser de responsabilidade de cada província e território. Então, cada região vai ter aí as suas próprias regras de estabelecimento aí dos serviços de saúde. Na Europa, isso vai se modificar conforme os países. Então, na Espanha, eu tenho cobertura total aos cidadãos que residem ou então estrangeiros, legalizados e residentes. Na França, eu vou ter aqui, os serviços públicos vão constituir aqui a maioria, 60%, e os privados vão ser aqui representados pelos planos de saúde. E na Inglaterra, eu tenho, então, a maior aqui, a característica vai ser a ação aí de ações curativas, pensando que a porta de entrada vão ser os médicos clínicos gerais, que vão realizar o atendimento e encaminhar, então, para especialidades e hospitais. Então, a gente observa aqui a questão da promoção da saúde, ela não é tão valorizada. Além disso, 95% dos hospitais são públicos e financiados por meio de impostos nacionais. Na América Latina, a gente vai ter uma atenção primária integrada em programas de saúde materna e infantil, tá? Essa é uma das características. Podemos ter também portas de entradas e reorientação da atenção, né, como no caso do Brasil, e também podemos ter experiências municipais com universalização incompletas, baseadas aqui em seguros de saúde. Então, nós temos aí essas três frentes que podem ser observadas aí quando a gente fala da assistência à saúde na América Latina. Então, dessa forma, a gente encerra aí o nosso bloco, conhecemos sobre os sistemas de saúde, sobre aí as modalidades de financiamento e agora nós vamos conhecer a nossa situação problema. A situação problema vai continuar tratando sobre o financiamento nos serviços nos sistemas de saúde. Na nossa situação problema, nós temos a aluna Joana, que também é aluna do projeto Pro Saúde, vai participar de um fórum sobre sistemas comparados em saúde.
E ela, então, tem essa dúvida, como debater sobre questões relativas ao financiamento nos sistemas de saúde. Então, cabe lembrar que os sistemas comparados de saúde vai ser uma metodologia para avaliar o desempenho dos sistemas de saúde, fazendo análise comparativa entre os diversos sistemas existentes no mundo. E vai permitir, então, conhecer as características de cada um, quais são as fragilidades, as potencialidades, as experiências de sucesso e as ações que podem ser adaptadas. Então, a partir disso, eu vou conseguir, então, entender quais foram as experiências que deram certo em outros países, quais foram as experiências que não tiveram, assim, tanto êxito e que eu posso, então, implementar e o que eu posso aproveitar, né, para o meu sistema de saúde e o que precisa ser, muitas vezes, aprimorado ou, então, que a ideia é muito boa, mas, na prática, eu preciso, então, melhorar isso. Então, é importante a gente comparar aí os sistemas de saúde para verificar, então, o que vai ser melhor para a população, o que vai melhorar aí o acesso aos serviços de saúde e também garantir aí uma melhoria da qualidade de saúde da população também. Tá? Dessa forma, então, a gente encerra a nossa última situação problema. E agora nós vamos, então, participar do Kahoot. Então, para você que não teve acesso ao PIN, você pode conectar pelo número 63 99 179. Então, nós temos 66 alunos conectados. Vamos aguardar aqui alguns segundos até mais pessoas conseguirem conectar e a gente já inicia o nosso quiz. Então vamos dar início ao nosso quiz, tá? Para que a gente consiga finalizar a tempo aí do término da nossa aula. Então vamos começar. Então a primeira pergunta do nosso Kahoot
Sobre o trabalho das equipes de saúde da família, assinale a incorreta. Atuam dentro da área de abrangência da unidade de saúde da família, promovem assistência integral aos indivíduos, realizam diagnóstico das condições de saúde e riscos da população e são compostas por todos os profissionais da área da saúde, de todas as especialidades. Então, sobre as equipes de saúde da família, a incorreta, então, é que são compostas por todos os profissionais, porque aqui as especialidades diversas, elas estão presentes no NASF e não na equipe de saúde da família. Então, a equipe de saúde da família, só retomando, composta por enfermeiro, médico, auxiliar ou técnico de enfermagem, ACS, auxiliar de técnico ou técnico bucal e cirurgião dentista, tá bom? Os demais, então, vão fazer parte do NASF. Quem está no nosso ranking é o Rick, seguido aqui pela Carla Nutri e depois a Cristiane. Vamos para a nossa próxima pergunta. Uma das ações do NASF é promover apoio matricial às equipes de saúde da família. Isso é verdadeiro ou falso? Então, o NASF, ele vai realizar apoio matricial às equipes de saúde da família. Eu vou considerar isso como verdadeiro ou falso? Essa é uma afirmativa verdadeira, né? Então, a gente viu ao longo da nossa aula, então, que cada profissional, a partir da sua especialidade, vai, então, trazer a contribuição, tá? Para a equipe de saúde da família, para melhorar as condições de vida daquela população, condições de saúde. No nosso ranking, então, agora a gente tem a Viviane em primeiro lugar, em segundo lugar a Deia, em terceiro lugar RQCF. Vamos para a nossa próxima pergunta. O Pacto pela Saúde buscou por inovações nos processos para maior eficiência e qualidade dos serviços. De uma forma geral, então, a gente vai considerar isso como verdadeiro ou falso? Essa é uma afirmativa verdadeira, né? Então, a gente teve aí as discussões no Pacto pela Saúde para buscar, então, implementar e melhorar esses processos de saúde que nós tivemos, né? Frente às dificuldades trazidas aí dentro da implementação, da evolução do Sistema Único de Saúde no Brasil. No nosso ranking, a Viviane continua em primeiro lugar, em segundo a Débora, em terceiro lugar a Luísa. E vamos para a nossa última pergunta, também verdadeiro ou falso. O sistema de saúde do Brasil pode ser classificado como beveridiano. Isso é verdadeiro ou falso? Tá? Isso está bem recente, a gente viu aí nos últimos slides, no nosso último bloco. Essa é uma afirmativa verdadeira. Então, o sistema beveridiano, a gente vai ter aí a gestão pública, vamos ter aí a questão do financiamento público, a arrecadação também pelo Estado, mas nós vamos ter também a atuação do sistema suplementar. Então, vamos ter a atuação tanto dos serviços públicos quanto privados. E no nosso pódio, a gente tem em terceiro lugar a Cristiane. Em segundo lugar, o Rodrigo. E em primeiro lugar, nós temos Kelvin. Parabéns, Kelvin. Pessoal, agradeço, então, a participação de todos vocês, tá? Durante a nossa aula, durante o nosso quiz aí do Kahoot. A participação, o retorno de vocês é sempre muito importante para a gente ir implementando e melhorando cada vez mais aí a dinâmica da nossa aula, tá bom? Aqui, só para finalizar, então, eu trago aí duas perguntas que foram encaminhadas pelo chat. A primeira delas, então, qual o número mínimo de habitantes para uma cidade ter o NASF AB? Então, a gente tem aí para cidades com população menor do que 100 mil habitantes, eu posso ter implementação, né, do NASF, ele pode estar vinculado aí a, no mínimo,
5 equipes de saúde da família e no máximo 20, tá? Então, o Ministério da Saúde traz dessa forma. Então, a gente não tem aí um mínimo para implantação aí das equipes de saúde da família. Então, nós só vamos obedecer aí, na verdade, a quantas equipes de saúde da família eles vão estar vinculados aí conforme a classificação que a gente viu, do NASF 1, NASF 2 ou NASF 3. E a outra pergunta, então, quais os critérios para a implantação dos NASFs? Então, o município ele deve realizar, né, a partir do momento eu quero implementar o NASF, isso no sistema anterior de financiamento, tá? Então, eu quero implementar o NASF, eu vou identificar qual a população que vai receber a cobertura dessa equipe, quais os profissionais que vão estar envolvidos, né? Então, eu vou ter todos os profissionais do NASF, eu vou ter somente algumas especialidades, como vai ocorrer a integração e o município ele precisa justificar isso, né? Então, por que eu preciso implementar as equipes de NASF? Mas isso tudo estava muito relacionado à política anterior, tá? Já que agora o critério, então, fica aí para estabelecimento do NASF, fica a critério, então, do Estado e município. E essas condições, então, elas acabaram se alterando um pouco, tá? Diante aí da nova norma vigente, tá bom? Dessa forma, então, eu encerro o nosso encontro, tá? Então, nós conhecemos um pouco mais da assistência de saúde no Brasil, conhecemos um pouco mais sobre a operacionalização do Sistema Único de Saúde, a partir aí da atenção primária, a estratégia de saúde da família. Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento aí de alguma forma e a gente se encontra, então, na próxima aula. Tá bom? Participem, tá? Do fórum, das outras atividades, continuem participando das aulas, tá? Que isso vai ser muito importante. E a gente se vê em breve, então. Até mais!